Olá, queridos alunos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um mapa climático, segundo a classificação de Köppen, só que dessa vez para os climas brasileiros. Então, novamente, o que nós precisamos fazer primeiro é uma pastinha com todos os arquivos que nós vamos precisar. Então, aqui nós temos o oceano, mapa do mundo, os estados do Brasil, os climas brasileiros, segundo a classificação de Köppen, e nós vamos realizar um mapa mais ou menos como este. Então, essa é a nossa intenção, né? Realizar um mapa de climas brasileiros segundo a classificação de Köppen. Então, mãos à obra. O primeiro passo é abrir o QGIS. Esse é o QGIS, o software livre de produção de mapas. E para inserir os arquivos aqui dentro, a gente vai usar esse primeiro botão, camada vetorial. Adicionar camada vetorial. Vamos em buscar e aqui nós temos acesso a todos os nossos dados. O primeiro que eu vou inserir é o oceano. Arquivo Shapefile, abrir. Ele vem com cores aleatórias. A gente precisa formatar as cores para azul. Então, clicamos na camada oceano com o botão direito em propriedades. Na camada estilo, preenchimento simples e vamos alterar o preenchimento e o contorno. Preenchimento de azul claro e o contorno das linhas também de azul claro. Assim, nós vamos remover esse quadriculado. Então, esse é o nosso oceano. A segunda camada que nós vamos inserir, de novo em camada vetorial, buscar mapa do mundo. Mapa do mundo, ele vem com cores aleatórias. Nós vamos configurar para uma cor cinza. Botão direito na camada Mapa Mundo, Propriedades, Preenchimento Simples, vamos alterar para cinza. Aplicar, OK. Próxima camada que vamos inserir, vetorial, buscar, mapas climatologia, climas brasileiros segundo a classificação de Köppen. Novamente o arquivo no formato Shapefile, abrir. Aqui nós vamos colocar a coordenada de referência WGS 84. OK. Ele vem com uma cor única. Nós precisamos categorizar os tipos de climas brasileiros. Clica na camada, propriedade. Agora nós vamos, no lugar de símbolo simples, vamos colocar categorizado. Vamos categorizar pela coluna clima Köppen. Classifica, removemos o último quadradinho. Aplicar, OK. E aí ele fica colorido. Caso vocês queiram colocar um gradiente de cores, existe essa possibilidade. Eu vou voltar em propriedades, na aba estilo, e aqui na cor do gradiente, existem algumas outras opções de gradiente de cores. Tem um que fica bom, que é esse aqui do vermelho ao verde. Aplicar, OK. Então, a gente fica com essa coloração. Agora, nós vamos adicionar mais camadas. Vamos adicionar os estados do Brasil. Então, aqui, ó, estados do Brasil, estados do Brasil. Abrir. Ele vai sobrepor, eu vou até aumentar o zoom com a rodinha do mouse segurando Ctrl. Para a gente localizar bem o Brasil, que é o nosso objeto de estudo. Só que agora eu preciso tirar o preenchimento dos estados do Brasil. Eu vou em Propriedades, Preenchimento Simples, Preenchimento, vou colocar Preenchimento Transparente e vou aumentar a espessura da borda para 0,46. Aplicar, OK. Então, agora nós temos o mapa do oceano, o mapa do mundo, o mapa do Brasil classificado por climas, segundo a classificação de Köppen, e os estados, o contorno dos estados brasileiros. Ainda vou adicionar mais uma camada, que é dos rios, principais rios do Brasil. Rios do Brasil. Principais rios do Brasil. Colocar o sistema de referência padrão, e eles vêm com essa cor aleatória. Nós teremos que alterar também para azul. Propriedades, cor,
zoom. Aplicar, ok. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Acho que por trás, deixar por último a camada dos estados do Brasil fica melhor, com os rios ao fundo. Pronto, a configuração das nossas camadas estão prontas. Agora a gente precisa colocar esse mapa no compositor. Então a gente vem aqui, novo compositor de impressão. Vamos criar um título, que pode ser qualquer um, mapa de climas do Brasil. Ok. Ele vai abrir essa página que é o nosso layout, ou compositor de mapas. Para inserir um mapa aqui dentro, a gente usa esse aqui, esse botãozinho adicionar novo mapa. Esse nós vamos colocar, antes de adicionar o novo mapa, eu vou alterar a configuração da página. Vou colocar em retrato. Então, a gente vem aqui em composição, orientação, paisagem ou retrato. Assim eu fico com a nossa folha na vertical, já que o nosso mapa ele é mais comprido. Agora sim, adicionar mapa, adicionar novo mapa. Vou fazer a nossa margem, ocupando mais espaço possível da página. E depois, para alterar a posição do mapa dentro dessa margem, a gente usa esse botão, mover conteúdo. Vou centralizar o Brasil e vou aumentando o zoom com a bolinha do mouse e apertando Ctrl, até ficar o máximo que a gente consegue. Isso. Outra coisa que eu esqueci é que a gente pode também colocar as siglas dos estados brasileiros dentro do mapa, como um rótulo. Então, para isso, eu vou ter que voltar na página de trabalho do QGIS, que é aqui. Olhem bem, a gente tem a página de trabalho e o compositor de mapas, de impressão. Eu vou na área de trabalho e eu vou colocar a sigla dos estados como rótulo. Então, eu tenho que vir aqui na camada Estados do Brasil. Clico com o botão direito, Propriedades. E agora eu vou vir em Rótulos. Vou rotular com camadas. Rotular com o quê? Com o código, que são as siglas dos estados. Aplicar, ok. E aí vai aparecer as siglas. Agora, quando a gente voltar no compositor, é só a gente atualizar. Ele traz para nós, com esse botãozinho aqui, atualizar, traz para nós as modificações que foram feitas, que nesse caso foi a inserção dos rótulos, as siglas dos estados. Próximo passo é colocar o título. Então, a gente vem em caixinha de texto, abre uma caixinha na posição superior, em propriedades do item, a gente vai alterar esse padrão, que sempre vem escrito QGIS. Vamos escrever o nosso título. Mapa de climas brasileiros segundo a classificação de Köppen. Pronto. Só que vem com a letrinha muito pequena, a gente precisa alterar o tamanho da fonte. Então, fonte, vamos colocar 16. Ok. E a gente pode alterar o alinhamento horizontal para o centro e o alinhamento vertical no meio. E aí ele se posiciona. Com uma letra maiúscula. Ótimo. Próximo passo é a inserção da legenda. Então, a gente vem aqui no menu lateral e vertical, a legenda. Abre uma caixinha de texto. A legenda, a gente não precisa desse título legenda. A gente pode simplificar ela o máximo possível. Depois a gente tem que remover essa atualização automática para a gente poder editar. E aqui vai ter as opções que nós temos para edição. Estados do Brasil eu vou remover, não precisa. Principais rios do Brasil eu vou alterar
a ortografia, né? Porque tá tudo escrito tudo junto. Então, vou colocar rios do Brasil. Esse classificação eu vou alterar também, ó. Tá escrito em inglês. Vou escrever em português. Climas brasileiros de Köppen. Os climas brasileiros do Brasil. Ok. E nós temos aqui mapa do mundo, eu posso excluir, oceano, posso excluir. Nós temos aqui os tipos de clima brasileiros, que são 9. A gente pode colocar o nome completo ao invés de colocar a sigla. Para encontrar isso aqui, eu procurei na internet. Então, aqui na Wikipédia, nós temos a classificação dos climas, ó, com os nomes completos. Então, é isso que eu vou fazer. Vou trazer e colocar lá na nossa legenda. Então, esse aqui eu vou editar no lapisinho. AF. E aqui eu vou alterar que ele escreve úmido com H. Próximo, AM. Venho aqui e copiar e colar. AM. Depois a W. BSH. BWH. CFA. Dois cliques, tira a letra H. CFB. Tiro o H. CWA. E o último, CWB. Dois cliques. Pronto, então agora a gente tem a legenda com os nomes completos dos tipos climáticos. E a gente pode colocar rios do Brasil embaixo, porque ele é menos importante neste caso. Vou posicionar melhor. Outra coisa que eu posso fazer é como a gente pode dividir em colunas a legenda. Dividir camadas, 2 colunas, porque aí a gente ocupa menos espaço, né? Tem um melhor uso do espaço da folha. Vou posicionar aqui, bem no centro, centralizar o mapa, vou centralizar a legenda, aqui a gente acerta para ficar com a mesma margem. Tem uma opção que você pode alterar o espaçamento. Vou alterar o espaçamento entre colunas. Ótimo. E vou colocar moldura na legenda e moldura no mapa. Ótimo. Outra coisa que sempre tem que ter é a escala. Eu vou posicionar a escala dentro do mapa.
É só clicar aqui em escala e clicar sobre o lugar que você quer que ela fique. Essa escala padrão vem com subdivisões, 2 à esquerda e 4 à direita, o que é muito. Então, a gente pode diminuir para 0 à esquerda e 2 à direita. Aqui a gente tem uma escala gráfica bem mais simplificada. E outra coisa que todos os mapas têm que ter é uma seta de orientação, que nós vamos adicionar uma figura. Aqui, ó, adicionar imagem. Faz um quadradinho de onde você quer posicionar a imagem. Em propriedades do item, a gente vai em buscar pastas, que já tem algumas figuras figuras do QGIS. Vou colocar o norte, depois vou posicionar, centralizado, pronto. Já temos vários itens básicos que todo mapa tem que ter: título, orientação, escala e legenda. Agora, a gente pode colocar algumas informações adicionais. Vou abrir uma caixinha de texto aqui embaixo para colocar o nome da disciplina, o autor, a data. Faculdade Pitágoras. Disciplina de meteorologia e climatologia. Autor, professora Paula. Data, isso. E a gente pode... Eu acho que eu vou diminuir aqui um pouco para ter mais espaço. Vamos posicionar, alterar tudo aqui. Espaçamento. Agora a gente pode aumentar a caixinha. Fonte, vou colocar 12 e vou posicionar o texto no meio, centro e meio. Vou colocar moldura, aí é opcional, se você quer ou não. Vou deixar sem moldura. E vou adicionar o símbolo da Faculdade Pitágoras. Em imagem, adicionar imagem. Abre uma caixinha. Fonte da imagem, a gente vai procurar dentro do computador. Então, estamos quase finalizando o mapa. A última coisa que falta é a gente colocar as grades de coordenada, de latitude e longitude. Então, eu vou fazer isso. A gente clica no mapa, seleciona o mapa, em propriedades do item, acha pelo grades. Adicionar grade. Vamos colocar 10 graus de longitude no eixo X e 10 graus de latitude no eixo Y. A gente vai alterar essa linha. Aqui não. Mudar a linha. Vamos colocar a espessura, porque ela não pode ter muito destaque, já que é uma informação secundária. E vamos desenhar as coordenadas, que vai aparecer os graus de latitude e longitude. Só que eles têm como padrão 3 casas decimais. Vamos colocar como 0. E aqui, ó, é a linha do Equador, 0 graus de latitude. E as outras também, né? Então, aqui nós temos a longitude e aqui a latitude. Acho que finalizamos o nosso mapa. Então, é isso. Agora, vamos exportar como imagem. Eu vou colocar aqui como mapas de climas brasileiros. Vou substituir o arquivo que eu já tinha, gravar, ok. E posso fechar o compositor e vou gravar o meu projeto.
caso eu precise fazer alguma alteração futuramente. Então, projeto, salvar como, vou colocar como clima brasileiros do Brasil, Copen. Esse é o nosso arquivo do projeto do QGIS. Salvar e fechar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima!